jornalista e analista político. Quase 3 anos depois, o presidente da UNITA voltou a ser recebido no Palácio. Que leitura se pode tirar deste encontro no quadro político que o país atravessa? Muito bom. O presidente da UNITA apresentou, no geral, 4 pontos ao presidente João Lourenço. Colocou a questão de continuar a haver ponte entre as duas partes, tocou na questão das eleições autárquicas, a questão também da abertura dos mídias e também colocou a questão da Civicop e outros subpontos. Ele praticamente leva para a mesa coisas que ele já, no passado, levou ao Palácio Presidencial. E fazendo aqui uma analogia do passado, antigamente, sempre que Isaías Samacuva, na altura presidente da UNITA, fosse recebido por José Eduardo dos Santos, colocava também essas questões, sobretudo, do bloqueio dos mídias para com a UNITA. E uma semana depois, já dele expor as questões, já se sentia alguma melhoria. Os mídias passavam a abrir um pouquinho as portas para a UNITA, mas depois recuavam. E dos Santos tinha sempre ali alguém a apontar, apontar os dados, as preocupações do presidente da UNITA, Isaías Samacuva. Com Lourenço é diferente. Sempre que Adalberto vai para lá, ou ele está sozinho, mesmo se tiver alguém, não aponta nada, e quando sai dali não há melhorias, nem sequer aquela do tempo dos Santos, que era para inglês ver de uma semana e depois voltar à realidade. Adalberto creio que já terá sido recebido umas 3 vezes por Lourenço desde que chegou à presidência da UNITA. Ano passado não, em 2022, a última audiência foi em outubro, depois das eleições, e antes das eleições também houve uma em que ele colocou a questão do património da UNITA, e João Lourenço depois faz um discurso e publicamente expõe, dizendo que não iria dar, se a UNITA quisesse, tinha que também reparar danos que fez durante a guerra. Adalberto, mesmo sabendo que Lourenço não cumpre com aquilo que ele coloca na mesa, volta a pedir uma outra audiência, coloca as mesmas questões. Então, isso para dizer que praticamente o líder da UNITA expõe aqui o grau de incumprimento do presidente da República. E pensamos nós que mais daqui a algum tempo ele ainda vai voltar, ele sabe que Lourenço não vai cumprir. Aliás, a saída da reunião, ele diz que não é pessimista, mas pelo menos cumpriu com o seu dever de apresentar as preocupações. Ele está, em outras palavras, nos dizer que também não confia muito que o presidente Lourenço, desta vez, vai abrir os mídias, vai promover ou realizar as eleições autárquicas, que vai fazer cedências e concertações no pacote eleitoral legislativo que está em debate. Portanto, como dizia, ele faz aqui uma exposição apenas do presidente Lourenço. Agora, a nível da sociedade, Lourenço aproveita também isso para mostrar que é um homem de diálogo, está numa fase ele está num período político de rejeição social, de rejeição e falta de apoios no próprio partido, mas esta faceta de homem de diálogo também, ele acredita, se calhar, que ajuda. Mas o mais importante é o histórico da ausência de cumprimento naquilo que essas reuniões poderiam produzir. Então, fica-se com a ideia, ok, houve diálogo, ok, e depois deste diálogo, depois dessa reunião, o que é que vai acontecer? Vai haver cumprimento por parte da sociedade civil ou por parte da oposição? Por parte do governo, não haverá algum recuo? Não prevê?
o governo está numa luta pela sua sobrevivência, uma luta pela manutenção do poder. E ela entende que para 2027 precisa ir com um pacote eleitoral que lhe garanta uma vitória, seja ela honesta ou não. Daí que ele está a propor eleições sem a exatas síntese. Quando tu estás a propor eleições sem exatas síntese, automaticamente estás a propor eleições sem mecanismo de transparência e, ao mesmo tempo, tu não apresentas que solução pode substituir as exatas sínteses, já como fazem nos outros países. E creio que o governo não vai abdicar-se disso tão facilmente. Então, ele está aqui com um casaco apertado e vai tentar ir até o fim, porque nós temos tido processos eleitorais fraudulentos e a fraude não acontece no dia das eleições, elas acontecem sempre antes. A fraude é feita na lei, ele te produz leis, pacotes eleitorais que lhe permitem cometer as irregularidades. Então, a fraude começa aqui. Se o governo não não produzir esse pacote eleitoral conforme está, ele tem problemas mais à frente. Agora, por que ele não vai com esse pacote anterior e tem que mudar? Por quê? Porque sempre que há eleições, quando a sociedade e a oposição descobrem, ou o governo sente que foi descoberto os métodos de fraude, então nas próximas eleições ele muda a lei. Por isso é que desde 2008 que nós começamos a ter o contínuo processo eleitoral, o governo muda sempre as leis em cada pleito eleitoral. Aqui na SADC, só o governo de Angola, o do Zimbábue e provavelmente do Congo é que tem esse histórico. Quando tu tens esse histórico de todos os dias mudar a lei, é porque tu reconheces que tens uma governação instável, não confias, há por vezes problemas de falta de confiança e te obriga a fazer estas manipulações. É o mesmo que governar um país e todos os anos mudar a Constituição. É a mensagem que o governo nos passa. Portanto, indo para a questão, dificilmente ele vai querer voltar atrás. Por isso é que o Adalberto percebeu e foi ter com o presidente para haver consenso naquilo que, com base neste pacote legislativo eleitoral, já que o governo não quer as atas síntese, então que apresente uma solução de transparência que possa substituir as atas síntese. E qual é essa solução que é usada a nível internacional? Votou ali, mesmo sem ata síntese, produz os resultados e ali tem uma solução informática que vai lançar para a CNE uma cópia para os partidos da oposição, uma cópia para as outras partes interessadas, todos recebem os resultados em tempo real. A votação terminou às 18, logo que terminou, hoje no mesmo dia, antes da meia-noite, todo mundo tem os resultados, não dá tempo de manipulação. Isto é o que deveria ser, mas o governo não quer. Agora, se ele aceitar essa proposta, ele pode pôr de parte a ata síntese, porque as atas síntese, que depois no final vamos ao colocar as cópias, anexar nas paredes, elas só existem, só se faz isso porque não temos o instrumento de transparência que é de todos receberem os resultados em tempo real. Muito bem, Zé Gama. Aqui também já entrarmos para as conclusões. Vê algum reflexo positivo que possa sair desse encontro entre João Lourenço e Adalberto Costa Júnior? Bom, o positivo é que houve o diálogo, é um diálogo que o país precisa, porque estás aqui a falar de duas figuras que lideram os principais partidos que congregam praticamente quase uma boa parte do ativo político no país. Agora, se conseguimos prever resultados, nós vamos sempre olhar para o histórico que há no presidente João Lourenço, que é aquilo que falamos de incumprimento das suas palavras. Nós pensamos que o que o Adalberto aqui procurou mostrar é tentar criar um arquivo político
de como o presidente tem ignorado as reivindicações legítimas da UNITA e, ao mesmo tempo, procurar mostrar ou fazer um ato de denúncia calculada que procura mostrar à sociedade que o seu partido está aberto ao diálogo e são eles, é ele até a UNITA que vai atrás do presidente para dialogar. Nós já tivemos no passado iniciativas, por exemplo, do presidente dos Santos a convocar toda a oposição ou membros da oposição para o diálogo. Com Lourenço, raramente acontece isso. Já convidou outros, mas sempre na perspectiva de excluir a UNITA. Mas vamos ver, o que o Adalberto fez praticamente foi um teste a honestidade e a coerência do presidente João Lourenço. Vamos ver se ele daqui adiante possa dar algum passo de melhorias, de abertura do pluralismo nos mídias e a questão também do pacote eleitoral e também das autarquias que foi colocada na mesa.